Rita Lee morreu. Por mais que isso fosse inevitável, a notícia da morte dela não deixa de me trazer uma imensa tristeza. E é a respeito disso e de algumas verdades incômodas, é a respeito disso que eu falo nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, por mais que todos nós estivéssemos, de uma certa forma, preparados, emocionalmente, para perder a Rita Lee, afinal de contas, nos últimos anos, ela estava muito doente. Por mais que a gente estivesse com o espírito preparado, não dá para sentir uma imensa tristeza com a morte dela. Eu, particularmente, eu nunca consegui conversar com a Rita Lee, ou mesmo entrevistá-la. Eu adoraria poder dizer tudo o que eu penso a respeito da importância que ela teve na música brasileira e também questioná-la a respeito de grandes vacilos musicais que ela teve nos últimos anos da sua carreira. Lançando discos bobos, quase infantis, no pior sentido que o termo pode ter para uma artista adulta. E eu gostaria de conversar com ela cara a cara, como se eu pudesse ser um amigo dela, dizendo uma verdade ou várias verdades, por mais doloridas que fossem. Obviamente que isso seria impossível, porque a Rita, ela passou a detestar conversar com estranhos nas últimas décadas. As suas entrevistas, quando muito, eram dadas somente aos braços midiáticos da Rede Globo, vamos dizer assim, sempre dispostos a bajular a Rita de maneira obediente e servil. E isso nunca seria o meu caso. Eu teria muito a dizer a ela. Por quê? Porque faz muito, mas muito tempo mesmo, que eu acompanho o trabalho da Rita. É, isso mesmo. Eu faço isso desde os tempos em que ela oferecia uma graciosidade hipnotizante e anárquica, como se fosse um contraponto angelical às maluquices musicais dos irmãos Sérgio e Arnaldo Batista nos Mutantes. Pra você ter uma ideia, eu tenho até o compacto dos 6, que era o grupo que eles tinham antes. Aqui, ó. Tá vendo? Ó a Rita ali, aqui, ó. Tá? Compacto realmente muito raro. Mas eu vou falar a respeito disso, falar a respeito dos discos dos Mutantes com a Rita, num outro vídeo, numa outra ocasião. Poucos moleques ficaram tão impressionados como eu ao saber da audácia que a Rita teve em largar os dois irmãos, ou ser despedida por eles, as versões são conflitantes, e enveredar por uma carreira solo nos anos 70, que se mostrou brilhante, um verdadeiro tapa na cara dos irmãos Batista. Os discos que ela lançou, por exemplo, de 1974 a 1978, não saem da minha cabeça. O sensacional Atrás do Porto Tem uma Cidade, de 1974, o espetacular Fruto Proibido, de 1975, que eu gosto tanto, que eu tenho, inclusive, as duas versões, de tanto que eu gosto desse disco, um álbum clássico. Outro disco que não sai da minha cabeça é esse aqui, Entradas e Bandeiras, de 1976, e o Babilônia, de 1978. Tá? E a minha admiração por aquilo que ela fez e pelo que ela representou naqueles tempos de repressão política e social, nunca esmoreceu. Por quê? Porque para mim e para todo mundo que a considerava a rainha do rock brasileiro, Ok, esse papo de soberana monarca é uma coisa meio babaca, mas enfim, todo mundo falava dela a respeito disso. Então naquele tempo, cara, foi o auge da criatividade poética e da potência sonora dela com o Tutti Frutti, que era o grupo que acompanhava a Rita.
Só que depois disso, a Rita Lee mudou o som e não tinha como não fazê-lo a partir do momento em que ela passou a enfrentar uma barra pesadíssima com a história da sua prisão, na época inclusive que ela estava grávida, do filho que hoje eu considero como um bom amigo, um excelente guitarrista, que é o Beto Lee. Eu entendo perfeitamente que essa mudança pessoal e sonora, de uma certa forma, buscou exorcizar tudo de ruim que vinha acontecendo com ela. E, infelizmente, a Rita, ao mudar o seu som, ela acabou se transformando numa pálida sombra daquilo que ela sempre foi em termos sonoros. Só que ela ganhou muita grana com aquelas bobagens pop que ela fez na época, ali nos anos 80, cara, que pra mim, na época, me causou uma sensação de desperdício. Mania de Você, Lança Perfume, Baila Comigo, Banho de Espuma, Flagra, Buana, Cor de Rosa Choque. Só que hoje eu reconheço essas canções como pérolas do pop nacional brasileiro. Eu jamais poderia culpá-la por isso, como inclusive fizeram na época muitos fãs roqueiros radicais. Muita gente virou as costas para ela. Na época, inclusive, eu confesso que eu deixei de ter um prazer muito grande ao ouvir os seus discos. E agora, nos dias atuais, eu faço isso com o devido distanciamento crítico e eu entendo a contextualização desses discos na época. Essa caixa aqui, ó, tá? Com todos os seus álbuns, né? Pelo menos até um determinado momento, ali no começo dos anos 90, essa caixa foi fundamental para isso, tá? Só que eu não abro mão da minha opinião. Por quê, cara? Porque eu afirmo para você, meu amigo e minha amiga, que dos anos 80 para cá, a Rita teve apenas alguns lampejos daquela sagacidade e daquela veia roqueira. Roqueira, porque isso foi sempre o que ela fez e soube fazer de melhor, rock and roll. Só com algumas exceções de faixas de discos como o Rita e Roberto, de 1985, do Santa Rita de Sampa, de 97, e do 3001, de 2000, cara. A grande maioria do que eu ouvia da Rita Lee nessa fase pop dela me soava meio infantil, como eu falei, meio bobo. Não era muito para os meus ouvidos da época. E eu confesso que ainda hoje, ouvindo certas músicas dela, eu tenho um certo bode. Só que então, cara, eu passei, a partir daquela época, cara, a acompanhar a sonoridade de cada trabalho que ela lançou nos anos 80, com um silêncio meio sepulcral. Embora eu jamais tenha me abstido de escrever a respeito quando eu me tornei jornalista e quando eu me tornei crítico a partir de 1994. Eu confesso que eu fiz críticas das quais eu jamais vou me arrepender a respeito de discos fraquíssimos que ela lançou, cara. Aquele disco com versões de clássicos dos Beatles, por exemplo, o Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar, de 2001. Ela lançou verdadeiras atrocidades, assim, como aquele álbum de 2003, o Balacobaco, e um disco horrível que ela soltou em 2012, intitulado Reza. Eu, de uma certa forma, eu continuei a lamentar a acomodação sonora pela qual ela enveredou exatamente a partir daquela época dos anos 80. E antes que você venha com o papo de mas ela foi ficando madura, foi envelhecendo, cara, velhice nunca foi sinônimo de acomodação. Vejam os casos do David Bowie, do Neil Young, do Mick Jagger, do Bob Dylan e tantos outros, cara, que mostraram, e alguns deles ainda mostram, e melhor, desafiaram e desafiam e venceram esse senso comum, cara. Porque, cara, gente que fez ótimas canções, tão transgressoras quanto podiam. Só que no caso da Rita, infelizmente, ela se contentou em soar, nesses últimos álbuns, como uma tiazinha velha e domesticada.
Eu nunca fui, eu não sou e eu jamais serei daqueles bajuladores baba-ovos que mostraram sorrisos de plástico a qualquer bobagem que ela tenha dito, que ela tenha gravado, que ela tinha feito. Sinceramente, eu lamento muito que a Rita tivesse se aposentado há muitos anos antes da sua morte. E eu trago uma tristeza na minha alma agora, por conta disso, por conta da morte dela. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito da Rita Lee. Minha opinião sincera, como sempre. Aqui nos comentários, deixa a sua opinião a respeito dela. O que você pensa da Rita Lee? Quais os discos que você mais gosta e os discos que você detesta dela, tá? Coloca aqui a sua opinião sincera. Não esquece aqui de fazer sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda que você já sabe, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês. Um abraço e muita saúde para você, para sua família e para seus filhos. Fiquem bem.